Bom, vamos para a sétima parte. A parte esses fenômenos patológicos, quer dizer, aqueles pensamentos blasfemos que ele tinha com relação à religião, que ele foi inscrevendo na cabecinha dele, pode-se dizer que no presente caso a religião atingiu todos os objetivos pelos quais é incluída na educação do indivíduo. Restringiu as impulsões sexuais do menino, propiciando-lhes uma sublimação e um ancoradouro seguro, uma elevação, né? Diminuiu a importância das suas relações familiares e, desse modo, protegeu-o da ameaça do isolamento, dando-lhe acesso à grande comunidade humana. A criança, indomada e cheia de medos, tornou-se sociável, bem comportada e sensível à educação. A principal força motivadora da influência que a religião exerceu sobre ele era a sua identificação com a figura de Cristo, que se estabeleceu com facilidade devido à coincidência da data de seu nascimento. Ele nasceu no Natal, vocês lembram? Ao longo desse caminho, o extravagante amor que tinha pelo pai, que tornara necessária o recalcamento, encontrou finalmente sua forma de sublimação ideal. Como Cristo podia amar seu pai, que agora se chamava Deus, com um fervor do qual procurara em vão libertar-se, enquanto seu pai fora um mortal. O meio pelo qual podia testemunhar esse amor era estabelecido pela religião, sem ser perseguido por aquela sensação de culpa, da qual seus sentimentos individuais de amor não conseguiam libertar-se. Assim, era-lhe ainda possível esgotar a sua corrente sexual mais profunda, que já se precipitara na forma de homossexualismo inconsciente, e, ao mesmo tempo, sua impulsão masoquista mais superficial encontrou uma sublimação incomparável, sem muita renúncia, na história da paixão de Cristo, que, por ordem de seu divino Pai e em sua honra, deixara-se maltratar e sacrificar. Assim essa criança interpretou. Foi assim que a religião funcionou nessa criança atormentada pela combinação que proporcionava ao crente de satisfação, de sublimação, de desvio dos processos sensuais para os puramente espirituais e de acesso ao relacionamento social. O valor da religião para o indivíduo é também discutido em O Futuro de uma Ilusão, que é de 1927. Vale a pena vocês lerem também. A oposição que manifestou de início contra a religião teve 3 diferentes pontos de origem. Para começar, havia de um modo geral sua característica, que já vimos exemplificada, de rechaçar todas as novidades. Qualquer posição de libido que já tivesse sido assumida era obstinadamente defendida por ele, por medo do que perderia, abandonando e por desconfiança da probabilidade de ser propiciado um substituto completo mediante a nova posição que estava à vista. Esta é uma peculiaridade psicológica importante e fundamental que descrevi em meus 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade como uma suscetibilidade à fixação. Nota: edição Standard, volume 7. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tratei de judeus e li muito sobre os protestantes, porque como eu estudei inglês, eu tive que ler Charles Dickens, todas essas histórias.
É, e ao mesmo tempo, minhas amigas brasileiras, protestantes não, porque eram de uma escola protestante de pais que foram de seminários, não neopentecostais. Mas a Igreja Católica, ela é muito dividida, mas ela tem partes que são absurdamente fechadas, herméticas, complexas, muito tradicionais, muito barra muito pesada. Não chega ao absurdo de um Charles Dickens, mas existem algumas escolas muito rigorosas, tá? Mas eu não vi isso entre os judeus, tratando dos judeus. Então eu suponho que para Freud deve ser uma coisa meio bizarra, tudo isso que ele viu. De qualquer maneira, ele conseguiu ver, isso aqui é o interessante. Ele não era preconceituoso. Ele via aquilo, ouvia aquilo e levava aquilo que estava sendo relatado em consideração. Aquilo é a realidade da pessoa que estava relatando uma história para ele. Sob o nome de inércia psíquica, Jung tentou instituí-la como a principal causa de todos os fracassos dos neuróticos. Penso que Jung era protestante, né? Penso que ele está errado nesse aspecto, de vez que esse fator tem uma aplicação muito mais geral e desempenha importante papel também na vida dos não neuróticos. Jung atacava profundamente o pai, que era um pastor protestante, e a igreja protestante como um todo. Ele era místico, mas não aceitava a religião. A grande mobilidade ou morosidade das catexias libidinais, bem como de outros tipos de catexias energéticas, são características particulares que se vinculam a muitas pessoas normais, quando Freud está falando, não é por oposição ao patológico, são pessoas saudáveis, e de modo algum a todos os neuróticos, e que, até agora, não foram relacionadas com outras qualidades. São, por assim dizer, como números primos não divisíveis. Sabemos apenas uma coisa, que a mobilidade das catexias mentais mostra uma diminuição surpreendente à medida em que a idade avança. Prestem atenção ao detalhe da matemática, números primos. Já ensinei para vocês antes, Lacan me fez ensinar isso. Isso nos propiciou uma das indicações dos limites dentro dos quais o tratamento psicanalítico é efetivo. Se Lacan me fez falar de número primo, é porque Lacan não está largando Freud de modo algum, hein? Há pessoas, no entanto, que conservam essa plasticidade mental muito além do limite da idade habitual e outras que a perdem prematuramente. Se estas últimas são os neuróticos, estamos diante da desagradável descoberta de que é impossível anular nelas as manifestações que, em circunstâncias aparentemente semelhantes, são facilmente tratáveis em outras pessoas. Ele ainda considera neurótico um doente e não uma estrutura. De modo que, ao considerar a conversação da energia psíquica não menos do que a da energia física, devemos fazer uso do conceito de entropia, que se opõe à anulação do que já ocorrera. Nota, entropia é a força que, de acordo com a segunda lei da termodinâmica, tende a tornar irreversíveis determinadas mudanças físicas. O tópico da inércia psíquica foi discutido por Freud no final do seu artigo sobre um caso de paranoia que contraria a teoria psicanalítica da doença de 1915. Embora publicado antes do presente histórico, foi provavelmente escrito depois. Uma nota de rodapé assinada pelo editor inglês no final daquele artigo
dá uma série de referências a outras passagens nas quais Freud considerou o mesmo assunto.